Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 85 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. E para isso, nós nos aprofundamos em temas como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre sua carreira, sobre seus negócios. Hoje, eu quero passar para você quais foram os temas nesse ano de 2024, que, aliás, já está indo para o seu final, que mais foram solicitados para nós desenvolver nos diretores, nos gerentes, em processos de coaching executivo, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Então, eu fiz uma síntese do que eu considerei os temas mais frequentes e que eu gostaria que você comparasse para ver se você está precisando desenvolver-se nesses temas ou se você olha na sua empresa e percebe que também os diretores, os gerentes do seu negócio precisam se aprimorar nessas questões. Eu fiz aqui um slide para facilitar a nossa apresentação e eu começo justamente falando sobre o que é mais pedido para nós desenvolvermos em processo de coaching. E o que eu vejo com muita frequência é o aprimoramento da comunicação dos diretores, dos gerentes. Essa comunicação, às vezes, ela se torna incompreensível, principalmente porque eles estão extremamente nervosos com a situação que eles estão vivenciando, e esse foco na emoção, ou mais precisamente em se livrar dessa emoção, acaba fazendo com que a sua comunicação seja desestruturada. Se você acompanha o meu trabalho já há algum tempo, eu falo sobre a importância de você ter um framework, né? uma estrutura na qual você procure sempre comunicar muito claramente quais são os seus propósitos, seus objetivos, que alternativas você vê para atingi-los e que critério você usa para a tomada de decisão. Entretanto, embora essa estrutura sirva para muitas situações, você pode também criar as suas estruturas que são mais adequadas para o contexto que você vive em cada momento, em cada reunião. Quanto maior for a sua preocupação em transmitir para a sua equipe aquilo que você precisa, provavelmente mais compreensível você vai se tornar e menos erros vão ser cometidos. Grande parte dessa comunicação desestruturada que nós ainda vemos nos executivos é porque eles estão muito emocionados, falta um certo domínio das emoções, e isso faz com que a comunicação fique truncada ou, o que é mais importante, incompreensível. Procure estruturar a sua comunicação para que você não sofra tanto desse problema. Uma questão importante que acontece também, mais específica ainda, se a comunicação é o tema mais comum, a escuta ativa também é algo que acontece com frequência e que tem acontecido com frequência nos processos de coaching executivo. Quando a gente fala de escuta ativa, e eu pergunto para o executivo se ele é um bom ouvinte, em geral, ele sempre fala que sim, que ele consegue compreender o que as pessoas estão falando, ele consegue entender bem qual é o propósito daquilo que está sendo comunicado. Entretanto, você ser um bom ouvinte não está relacionado apenas com você, de fato, compreender o que está sendo dito a você, mas com a seguinte questão: as pessoas na sua presença, elas vivem a experiência de que são ouvidas? Ou seja, quando alguém fala com você, ela tem a sensação de que, de fato, você está prestando atenção, que você está ouvindo e está compreendendo a importância daquilo que ela está falando? É claro que algumas coisas são básicas para você gerar essa experiência na pessoa, tanto o fato de você parar o que está fazendo, olhar para a pessoa, fazer gestos de concordância de que você está entendendo, tudo isso é evidente que se você não fizer, se você não estiver fazendo, eu já recomendo você prestar atenção nisso, as pessoas não vão ter a experiência de que são ouvidas. Mas quando nós nos aprofundamos um pouco mais nesse tema, nós vemos que uma questão que acontece também é o fato de que, muitas vezes, o executivo ele está ouvindo o seu interlocutor, mas ele não está conversando sob a perspectiva do seu interlocutor. Então, ele começa a falar sobre várias coisas, exceto sobre aquilo que é a preocupação da pessoa com quem ele está falando. Quando isso acontece, também a pessoa não sente que ela está sendo ouvida, e pior, se essa pessoa for alguém que está precisando resolver um problema específico, você desviar a atenção dela para uma série de perspectivas não vai ajudar muito. Eu sempre lembro de um livro que eu li no passado que chamava-se Mil Histórias Sem Fim. E esse livro, ele realmente tinha essa característica, ele era do autor Mal Bataran, e ele tinha a característica de que ele começava uma história e ele não fechava a história. Você saía de uma história e de repente acontecia alguma coisa, ia para outra, e ela nunca se fechava.
Então, eu costumo dizer que quando o executivo começa a falar muito com a pessoa que está conversando com ele, mas nunca fala especificamente sobre aquele assunto que a pessoa está se referindo a ele, ou mais precisamente, a perspectiva que ela quer dar, a sensação que ela tem é que o executivo está começando várias histórias e aquilo ali não acaba nunca. Então, assim, é importante você refletir se quando você conversa com alguém, você está de fato ouvindo aquela pessoa sobre a perspectiva dela. E se você está tendo a mesma preocupação que ela sobre o assunto que você está conversando. Se você tem superiores, principalmente, isso é fundamental, porque, primeiro, a pessoa que está acima de você ela não tem tempo de ouvir todas as suas explicações, todas as perspectivas que você tem a respeito de um assunto. Ela quer muitas vezes uma resposta objetiva, direta e rápida para que ela possa tomar uma decisão. Então, tome um pouco de cuidado se você, ao ouvir as pessoas, você de fato está sendo alguém que olha o assunto que está sendo conversado sob a mesma perspectiva que ela. Entretanto, se a demanda que está sendo feita para nós é que os executivos tenham uma escuta ativa, eu fico pensando sempre do meu lado, como coach, se eu consigo entender exatamente o contexto no qual essas pessoas estão lidando, estão tendo que lidar com esses temas. E o que eu tenho percebido é que o contexto no qual os executivos eles estão trabalhando é um contexto de muito estresse, tanto para ele quanto para os seus subordinados. E aí fica uma questão importante: o estresse ele não é um problema em si, mas a sua falta de adaptabilidade a ele, sim, porque nós não temos como viver uma vida isenta de estresse. Eu acho que hoje, por incrível que pareça, principalmente os jovens, eles estão muito preocupados com os seus sentidos, né? Se tudo não está bem, quer dizer, estou alimentado, não estou com nenhuma dor, está tudo bem na minha vida, ele está sentindo um estresse que é, sem dúvida, exagerado. E isso acaba comprometendo o seu desempenho, a sua performance, e ele acaba não entregando aquilo que devia. Eu mesmo falava com uma executiva há 2 meses atrás a respeito de sua equipe, e ela estava decidida a demitir 30% da sua equipe, porque ela dizia o seguinte, que quando ela pedia alguma coisa para alguém, e ela só queria definir uma data e um horário, quer dizer, olha, eu preciso que tal tarefa seja feita até amanhã às 18 horas, no dia seguinte, essa pessoa aparecia com dor de cabeça e 2 dias depois já tinha um atestado médico porque ela estava com burnout. Então, existe realmente uma sensibilidade muito grande no ar para o estresse. E o que é importante para você é você aprender a lidar com ele de forma que você se adapte a ele tanto quanto possível, porque como eu falei, o problema é que hoje qualquer coisa que acontece, vamos dizer assim, a barra do estresse está muito baixa. Qualquer coisa está estressando as pessoas. É normal você ficar estressado com uma série de situações, um acidente, uma doença em família, um fornecedor complicado, um cliente complicado demais, mal educado, alguma coisa assim. Então é normal você ter esse estresse. Agora, o que eu tenho visto é que a barra do estresse está baixa demais, as pessoas estão estressando por coisas que realmente elas deveriam entender como sendo parte do seu dia a dia. Eu dou como exemplo o trânsito em São Paulo. Uma pessoa que se estressa com o trânsito em São Paulo, ela vai ter que mudar de cidade, porque apesar de que no final do ano realmente o trânsito aumenta muito, mas é um fator presente todos os dias do ano. Então você precisa estar muito mais preparado para ele do que desejar que ele não aconteça. Então tome muito cuidado, porque muitas das situações que eu vejo que as pessoas estão se estressando são por coisas imutáveis. E se algo é imutável, não adianta você se estressar, porque aquilo faz parte da paisagem, vai estar sempre presente. Então, é o trânsito em São Paulo, é a quantidade de trabalho, é a pressão dos clientes, tudo isso sempre vai estar presente no nosso dia a dia. Se você se estressa por causa disso, você realmente precisa refletir se você não está realmente querendo mudar o mundo e isso não vai acontecer. Então, aquilo que eu falei da comunicação, e eu disse para você que muitos executivos estão emocionados, um dos fatores dessa emoção é realmente não saber se adaptar, não saber lidar com o estresse. Inclusive, a semana passada eu recebi a ligação de um executivo que fez coach comigo já há quase 10 anos, e ele tinha um problema relacionado ao estresse. E hoje ele tá querendo se tornar um mentor especializado em como reduzir o estresse das pessoas. E isso realmente eu falo, puxa, é incrível, porque isso só confirma o que eu já havia percebido ao longo do ano de que o estresse realmente está muito alto, e isso é algo que nós precisamos aprender a lidar, a termos uma adaptação
positiva ao estresse. Ou seja, também isso é importante. Quando eu falo que nós queremos nos adaptar, eu quero que você tenha uma adaptação positiva. Uma adaptação positiva é aquela na qual você consegue compreender o que está acontecendo, entender que certas situações são imutáveis, você vai ter que lidar com ela da melhor forma possível e procurar compreender que isso faz parte da vida, que você vai ter que se aprimorar cada vez mais, ser cada vez mais um mestre no cotidiano, para que você possa entregar os resultados necessários. Uma adaptação negativa é quando você, tudo bem, você está adaptado, mas você bebe muito, você usa drogas, você está sempre com dor de cabeça. Então, isso também é uma adaptação, mas só que uma adaptação negativa. Então, procure se interessar pelo que realmente está gerando todo esse estresse em você e procure aumentar o que eu chamo de musculatura executiva, ou seja, seu conhecimento, os seus conceitos, as melhores práticas e, é claro, as suas questões psicológicas, mentais e, por que não, espirituais, para que você possa lidar cada vez mais com esse problema, que a tendência, infelizmente, é só aumentar. E digo isso até por conta da sua carreira, porque se você hoje é, por exemplo, um analista ou um coordenador, e você já sente que você não aguenta mais, imagine se você um dia for gerente ou diretor de uma empresa. Você não vai conseguir lidar com todos os problemas que ocorrem e com o nível de estresse a que é submetido desde um C-level até um diretor ou um gerente dentro de uma organização. Então pense nisso, porque realmente nós estamos em um contexto de muito estresse e eu não vejo como isso vai diminuir nos próximos anos. Mas tem um segundo ponto também que eu vejo que acontece muito nos processos de coaching, que eu diria para você que é uma certa ingenuidade dos executivos. Uma pergunta que eu faço com frequência é justamente perguntar para os executivos se no futebol vale gol com a mão. Como você responde essa pergunta? Quase a totalidade dos executivos responde que no futebol não vale gol com a mão. E eu procuro explicar para eles, e explico para você também, que a pergunta que eu fiz, se vale ou não gol com a mão no futebol, se você diz que não vale, nós temos uma série de problemas para entender o que acontece em campo. Porque eu lembro que, se não me engano, em 1986, a Argentina foi campeã do mundo graças a um gol do Maradona, escandaloso, feito numa jogada em que ele se utilizou da mão. Então você fala assim, mas vale ou não vale? Porque eu tenho visto gols com a mão por aí. Então, entenda o seguinte, quando eu digo ingenuidade, eu quero dizer que, da mesma forma que eu perguntei para você se no futebol vale gol com a mão, mas a resposta que você me deu não foi a essa pergunta. Você respondeu a seguinte pergunta: nas regras do futebol vale gol com a mão? Então, nas regras do futebol, o gol com a mão não vale. Mas e no jogo do futebol? Bom, no jogo do futebol, quando você vê o que as pessoas fazem, alguns jogadores fazem, eles conseguem fazer gol com a mão. Ele faz gol com a mão, não deixa o juiz ver, faz gol com a mão e o juiz está comprado, o juiz, o bandeirinha, está todo mundo comprado. Então você vê que no futebol, no jogo de futebol, essas coisas acontecem, embora na regra isso não seja permitido. Muito bem, por que eu estou falando isso para você? É pelo seguinte, você como executivo não tem condições de escolher 100% das pessoas com quem você vai trabalhar. E você vai encontrar pessoas que não jogam pela regra do jogo. E você tem de ser capaz de ganhar dessas pessoas também. Por quê? Se para você ser bem-sucedido na sua carreira, você depende de que todas as pessoas joguem pela regra do jogo, você dificilmente vai chegar lá na sua carreira. O bom atleta, se você observar, é aquele que consegue ganhar o jogo mesmo jogando contra as pessoas que não respeitam as regras. Eu lembro que 2 eventos me marcaram muito no esporte. Um foi uma cotovelada que o Pelé deu na Copa de 70 num jogador uruguaio, onde era muito claro que o jogador ele estava vindo para pegar a bola do Pelé, o Pelé olhou para ele, deu uma cotovelada, caiu, e a parte curiosa é que o juiz deu a falta a favor do Pelé. E eu só fui descobrir o que tinha acontecido naquela jogada 20 anos depois, quando numa entrevista o jornalista perguntou para o Pelé: nossa, Pelé, mas você quase matou o cara ali, porque você ia dar uma cotovelada no rosto dele, né? Se pegasse no nariz, ele poderia ter se machucado feio. E o Pelé respondeu de uma maneira bastante elucidativa. Porque ele virou para o repórter e falou assim: bom, eu não tive alternativa. Se você olhar 10 minutos antes, você vai ver que eu sofri uma falta, eu tô caído no gramado, e esse jogador vem e pisa, ele sobe em cima da minha canela. Ou seja, ele queria quebrar a minha perna. E naquela jogada que eu dei cotovelada, quando eu olhei que era aquele jogador, ele estava vindo para mim em uma velocidade
Eu sabia que ele não queria pegar a bola, ele queria era quebrar minha perna, então eu tive que me defender. Por sorte, não acertou em cheio, então ele acabou conseguindo fazer a falta a favor dele e se livrou daquele jogador. Então, assim, esse é um exemplo do que eu quero dizer de você jogar com pessoas que não jogam pela regra do jogo. Um outro exemplo que eu tenho também, já que a gente está nessa época que a Netflix está com uma série do Ayrton Senna, foi numa largada em Suzuka, no Grande Prêmio do Japão, em que o Jean-Marie Balestre, que na época era o diretor da FIA, ele inverteu a posição do pole position com o segundo colocado na largada. E o Ayrton Senna tinha conseguido a pole naquela ocasião, e o que aconteceu? Com aquela inversão de largada, o Ayrton Senna largaria pelo lado sujo da pista e o Prost largaria do lado limpo. E ele dizia depois, o Ayrton Senna, em uma das entrevistas, muito tempo depois do que havia acontecido, que ele não iria deixar o Prost terminar aquela primeira curva em primeiro, se acontecesse dele largar na frente. E aliás, foi exatamente isso que aconteceu. O Ayrton Senna largou, claro que o carro dele patinou, porque ele estava do lado sujo da pista, o Prost largou na frente e ele não freou, ele bateu no meio do Prost, os dois saíram da corrida na primeira curva e o Ayrton Senna sagrou-se campeão, aliás, bicampeão do mundo de Fórmula 1. Então, esse tipo de comportamento do Pelé ou do Senna, que foram grandes campeões, é o comportamento que você precisa aprender quando você lida com pessoas que não jogam pela regra do jogo. Primeiro, como é que você faz isso, né? O que você tem que fazer, como é que você transporta isso que ocorre no esporte para o seu dia a dia dentro de uma empresa? Bom, acima de tudo, você tem que reconhecer isso. Quando eu digo que os executivos são ingênuos às vezes, é porque a ingenuidade deles não permite que eles identifiquem as pessoas que, seja lá por que motivo for, não jogam pela regra do jogo. E aí eles ficam à mercê de todo tipo de sacanagem dentro da empresa. Então, primeiro de tudo, você tem que identificar que existem pessoas que, com problemas morais, não jogam pela regra. O segundo ponto, o que você tem que fazer? Bom, a recomendação é estreite o jogo. O que significa estreitar o jogo? Significa você ser ainda mais rigoroso em tudo aquilo que você faz, principalmente quando você lida com essas pessoas. E, no caso delas, tudo aquilo que é combinado, você tem que deixar registrado com alguém que não estava na reunião entre você e essa pessoa. Por exemplo, você termina uma reunião com essa pessoa, tudo aquilo que foi combinado, você, no instante seguinte, manda um e-mail para ela, dizendo, olha, fulano, conforme nós combinamos, vamos fazer isso, mais isso, e manda por cópia para o chefe dele, por exemplo, para algum outro executivo que não estava na reunião. É claro que essa pessoa, se ela tiver má índole, ela vai ficar muito brava com você e vai reclamar que não precisa mandar um e-mail com cópia para o chefe, que isso é muita burocracia e tal. O que você faz? Você se desculpa e tal, e na reunião seguinte repete a operação. Você tem que deixar muito claro para essa pessoa que você sabe muito bem quem ela é e que você sabe jogar com aqueles que não respeitam as regras. Outras coisas que você quer fazer, bom, respeitando os limites éticos, você que vai decidir. Mas é importante você entender que o que você precisa ganhar dessas pessoas que não respeitam as regras também. Muitas vezes você não vai conseguir tirar ela do jogo, mas você tem que deixar muito claro que você sabe muito bem quem ela é e como que você vai jogar para ganhar delas. Um ponto importante também é o seguinte, e esse é um tema que eu trago muito para os executivos refletirem, que acho que tem sido uma falta de atenção dos departamentos de RH, é que, além das pessoas que não jogam pela regra do jogo, mas que têm apenas um problema muito mais de caráter moral e às vezes até circunstancial, é você perceber se não há pessoas perversas realmente lidando com você. Então, a pessoa perversa, no caso da empresa, ela não apenas quer fazer maldades com você, mas ela faz isso justamente para ela ter poder. Eu recomendo que você leia o livro Ponerologia, Psicopatas no Poder, do Andrew Lobachensky, e esse livro ele explica quais são as psicopatologias que fazem com que uma pessoa seja extremamente perversa. E uma das formas que essas pessoas têm de compensar algo que elas descobrem na infância, né? Logo na infância as pessoas descobrem que elas não são muito inteligentes, porque elas não conseguem se refazer, se reorganizar emocionalmente, psicologicamente, diante de uma frustração, de uma situação adversa que elas vivem, que elas percebem que elas não têm a mesma inteligência das demais pessoas, a inteligência dela é inferior. E como elas têm uma preocupação muito grande com o próprio sucesso, o que elas pensam? Que elas precisam compensar essa falta de inteligência com alguma coisa. E sabe como que elas compensam? Com uma busca doentia pelo poder. Então, dentro da empresa, como as empresas são estruturas de poder,
você vai encontrar, às vezes, pessoas com psicopatologias e você precisa identificar, quer dizer, aquela pessoa que é maldosa com você ou com outras pessoas, que busca sempre o benefício próprio e você vê que ela tem a intenção de ser promovida, de ganhar mais e tudo mais, você tem que ficar de olho, porque não tem nada de errado de você querer fazer sua carreira progredir, de você querer o bônus no final do ano. Isso é uma pessoa sadia também faz, mas os meios que você usa para conquistar isso é que definem muito quem você é. Infelizmente, os departamentos de RH nas empresas ainda não prestam muita atenção a isso. Eu acho que nós deveríamos até ter testes que identificassem pessoas com esse tipo de patologia antes delas entrarem nas empresas, porque elas causam grandes danos, não apenas para indivíduos específicos, para você, por exemplo, mas também para o clima organizacional. Então, você precisa conseguir reconhecer essas pessoas e, acima de tudo, você saber o seguinte, que elas não trabalham sozinhas, tá? Eu tive uma situação esse ano, com um executivo fora do Brasil, inclusive, na qual ele entrou em uma empresa e essa empresa, o que aconteceu? Ele foi, desde sempre, muito maltratado. E ele não sabia o motivo do que estava acontecendo. E hoje, dentro das organizações, é importante você saber que as organizações empresariais, elas refletem a nossa cultura. E a nossa cultura é uma cultura do poder dos bastidores. Quer dizer, as pessoas prestam muita atenção no que está acontecendo no palco, mas se esquecem de refletir o seguinte: mas para isso aqui ter acontecido no palco, o que eles combinaram nos bastidores? Essa hoje é a estrutura da sociedade, e essa estrutura ela é levada para dentro das empresas também. Então, quando esse executivo percebeu que ele estava sendo muito hostilizado, ele tinha acabado de chegar, uma das primeiras coisas que eu orientei a ele foi exatamente ele: olha, calma, você não pode fazer nada nesse momento, você precisa entender o que está acontecendo nos bastidores. E nós demoramos umas 5 reuniões para realmente identificar que havia um indivíduo ali que o via de maneira negativa, porque tinha sido concorrente dele em um determinado contexto e tinha feito a caveira dele dentro da organização. Então, é claro que, a partir do momento que você tem essa informação, você tem algo fundamental para você saber como conduzir e, acima de tudo, jogar com essa pessoa, anular as ações dela, para que você não tenha a sua carreira prejudicada. Então, quando você vê o que está sendo demandado, o que foi demandado esse ano no coach executivo, você vê que a situação é muito mais complexa do que simplesmente aprimorar a comunicação ou a escuta ativa. É importante você saber que essas demandas dessas competências específicas estão ocorrendo, entretanto, existe um contexto de estresse, de ter que lidar com pessoas que jogam fora das regras, mas também lidar com a perversidade dentro das organizações. Essas são as demandas mais frequentes que eu tenho visto no coach executivo. E outro dia eu estava numa reunião com a presidente de uma empresa e foi muito interessante porque ela me perguntou quais eram as demandas mais frequentes, mas ela me perguntou também o que eu achava que os executivos tinham que aprender. E é exatamente sobre os temas que eu tenho falado, procurando chamar a atenção dos executivos em outros podcasts, e que muitas vezes as pessoas não entendem por que eu falo sobre isso. Porque os desafios que eu vejo dentro das empresas, e principalmente para os executivos no seu dia a dia, é o seguinte: o que os executivos eles estão preocupados? Eles estão preocupados com a sua carreira. Esse ano eu tive a oportunidade de ver que essa é uma preocupação que acontece, inclusive, em outros países. Eu dei uma palestra onde estavam presentes profissionais, executivos, não só do Brasil, mas também da Turquia, da Índia, de Dubai, de Taiwan. E ali, essa palestra ela foi dada por uma questão muito curiosa que estava acontecendo ali, onde você tinha executivos que não queriam sair dos seus países de origem. E a empresa ela estava fazendo algumas reestruturações e muitas vezes ela via como possibilidade de solução dos seus problemas mover um executivo de um país para o outro. E alguns executivos simplesmente não queriam. E isso me chama muito a atenção, porque no passado era comum os executivos até se sentirem muito entusiasmados com a ideia de mudar de país. Embora isso ainda ocorra nos dias atuais, eu vejo que não apenas você encontra executivos que não querem mudar de país, mas eu encontro também executivos que não querem ser promovidos. Ou seja, a pessoa está em um cargo, por exemplo, de gerência, ela não quer passar a ser diretora da empresa. E isso é muito curioso, porque demonstra que nós estamos falhando em incentivar as pessoas em se tornarem líderes dentro das empresas, mas, acima de tudo, as empresas estão se tornando ambientes
nos quais não estão criando o desejo genuíno das pessoas, e de boas pessoas, é claro, eu me refiro, para que elas se tornem executivos em postos cada vez mais elevados. Isso é um problema grave. Nós precisamos refletir o que está acontecendo, que as empresas estão se tornando estruturas indesejáveis para os jovens. Então, assim, observa o problema, né? Porque nós temos lá, o que eu falei no slide anterior, um problema de estresse generalizado dentro da empresa, mas esse estresse ele está causando não apenas um problema para o indivíduo, mas está causando também um problema para a organização. Porque tanto você tem pessoas, como eu mencionei, que não querem mudar de país e ajudar a empresa a se desenvolver de maneira global, mas essa questão de nós não queremos indivíduos, nós temos indivíduos dentro da empresa que não querem subir em suas carreiras, é um problema gravíssimo. No passado, eu já tive questões para resolver nesse sentido, mas hoje é cada vez mais frequente. As empresas estão tendo que criar formas de compreender por que o executivo não quer ser promovido e criar dentro deles o desejo de que isso aconteça. Mas, quando eu converso no particular com esses executivos, eu vejo que eles têm uma visão muito clara de que, olha, quanto mais eles sobem, maior a quantidade de problema, e o salário, os benefícios não compensam esses problemas que as empresas colocam. Aqui eu quero chamar uma atenção para vocês do seguinte: eu sinto que nós, como RH, ou nós profissionais que estamos no RH, nós temos falhado em algumas questões importantes, e eu digo quais são. Nós temos adotado temas que vêm de fora, principalmente da ONU, do Fórum Econômico Mundial, sem fazer a conversão necessária para a cultura brasileira. Então, muitos desses temas são colocados nas empresas como se nós estivéssemos nos Estados Unidos ou em algum outro país, que não são problemas que nós enfrentamos aqui, pelo menos não da mesma forma que eles enfrentam lá. E da mesma forma que você vê que empresas como a Bud Light, a John Deere, Harley Davidson, estão enfrentando problemas com seus programas de DEI, estão revertendo esses programas, isso eu estou vendo acontecer aqui no Brasil, e é por isso que eu sempre, quando desenvolvo os executivos, o meu propósito é que eles se transformem, eles em líderes transformadores. E o líder transformador, conceitualmente, é aquele que percebe as transformações que estão acontecendo no mundo ao seu redor e ele as estuda profundamente. E ao estudar profundamente, ele faz uma classificação do que ele vai aceitar e do que ele vai rejeitar, ajudando as pessoas ao seu redor a se transformarem em líderes também. E quando digo você classificar aquilo que você vai aceitar e aquilo que você vai rejeitar, entenda que muitas vezes você não tem como rejeitar aquela ideia ou aquela imposição que está sendo feita na empresa, porque às vezes a empresa precisa colocar certas questões na mesa, porque senão ela não consegue, por exemplo, financiamento internacional, financiamento de um banco ou de um organismo qualquer. E aí, o que eu digo rejeitar, então? Bom, se você não pode mudar isso, você precisa duas coisas, procurar, tanto quanto possível, adaptar essas questões para o contexto da empresa, e principalmente para o contexto brasileiro, mas se preparar para aquilo que provavelmente vai dar muito errado, como deu errado nessas empresas que eu mencionei. Então, cuidado, porque é claro que a gente pode até ser muito crítico com relação a uma série de temas que são colocados para nós conversarmos, depois na conversa controversa eu me aprofundo um pouco mais nisso, mas nós não temos como evitá-los. Então, você precisa se preparar para quando houver essa reversão. E para você que não sabe o que é a conversa controversa, é um trecho aqui do nosso podcast que eu falo fechado somente para os assinantes dele. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais sobre essas questões controversas que nós temos aqui e que são colocados temas para os executivos colocarem no seu dia a dia, e isso, na verdade, muito mais atrapalha do que contribui para os negócios, porque são imposições de organismos como a ONU ou o Fórum Econômico Mundial que não tem nada a ver nem com a cultura do Brasil e nem com os resultados empresariais que nós desejamos atingir. Quando eu digo que nós temos, quais são os desafios, né, que eu acho que os executivos precisam se preocupar, é justamente que o fato de você imaginar a sua carreira como sendo um problema seu e que você, às vezes, você não quer ser promovido ou que você não quer mudar de país, isso daí é algo que acontece dentro de um contexto muito maior, um contexto dentro da empresa, ou seja, você tem, é claro, os seus desejos, os seus interesses, mas ele tem que estar alinhado com os interesses e com as necessidades do seu chefe e da sua empresa e o contexto na qual ela está. Porque muitas vezes o seu chefe precisa que você tenha interesse na cadeira dele até para ele poder subir.
Então, assim, existe uma situação em que, mesmo que você não queira ser promovido, saiba que você, às vezes, está interrompendo uma cadeia de, vamos dizer assim, de sucessão e atrapalhando. E também existe um problema, o contrário, que é o contexto no qual a empresa está, que exige ou precisa de que alguém seja deslocado de um país a outro, como foi esse exemplo que eu dei, para que ela possa atender uma outra região, crescer numa região nova, alguma coisa nesse sentido. Então, essas questões são bastante complexas e eu sempre chamo a atenção para o fato de que você precisa se alinhar a isso. Então, você gerir a sua carreira, então, mais importante até do que você pedir que a empresa te dê um plano de carreira, é você ter consciência de que a sua carreira vai se desenvolver dentro de uma empresa, embaixo de uma hierarquia, de uma estrutura, em que essa hierarquia tem demandas e a empresa também tem um contexto que ela tem que resolver para que ela continue crescendo, ela continue dando os resultados. Muito bem. E isso tudo está em um contexto maior. Por que, que eu sou tão assim insistente em chamar a sua atenção para temas como o sistema financeiro internacional e a geopolítica? Bom, é pelo seguinte, é porque se você olhar o que aconteceu hoje é dia 12 de dezembro, se você olhar, procura pelas notícias do que aconteceu com os correntistas do Bradesco ontem. Alguns correntistas, eles foram usar o aplicativo ali do banco e o saldo da sua conta corrente estava com R$ 1. Ou seja, desapareceu o saldo deles. Teve um problema ali no aplicativo e isso, por isso que gerou esse problema, mas o dinheiro estava lá. Então, nós estamos vivendo um momento muito crítico no sistema financeiro internacional, porque os bancos centrais de todos os países estão despejando dinheiro no sistema financeiro internacional, mas o sistema continua ilíquido. Então, essa falta de liquidez no sistema, ela é um problema grave, porque toda crise econômica, ela é uma crise de falta de liquidez. Então, se isso começar a acontecer de maneira mais severa, isso vai afetar os mercados, potencialmente o mercado no qual a empresa que você trabalha está e, consequentemente, vai afetar a sua carreira também. E existe uma possibilidade de acontecer uma coisa muito grave no sistema financeiro, que é isso que está se tentando evitar desde de alguns anos para cá, principalmente desde a crise de 2008, quando isso chegou mais perto de acontecer, que é você ter um congelamento de todos os créditos na economia. O que significa congelar os créditos? Significa que os meios de pagamento não vão funcionar. Você já imaginou o caos que seria isso? Então, assim, esse é um tema muito grave que eu procuro transmitir com a máxima serenidade possível, mas eu não posso deixar de comunicar a você de que essa é uma possibilidade. Então, por mais que a gente lute, que os bancos centrais dos Estados Unidos, brasileiros, de outros países, lutem em colocar cada vez mais moeda no mercado, se em algum momento acontecer realmente isso, nós teremos um problema muito grave para resolver. Como que isso acontece? Por exemplo, a semana passada eu tive num evento de uma empresa chamada Ripple Alliance, uma empresa que trabalha tanto com investimentos, mas também com, como eu falo, family office, né, organização de assets de grandes fortunas. E ali o economista, ele deu uma informação muito curiosa. Nós estávamos no dia 4 de dezembro e ele mostrou uma imagem de que os títulos da dívida pública do Brasil, no dia 28 de novembro, quando eles foram rolar o título, ou seja, eles colocaram, se não me engano, 268 milhões de títulos para rolar, a uma taxa de juros de 13,4% aproximadamente, e não houve comprador. Então, o que acontece com isso? Ora, a gente fala assim, o governo não está se financiando. Bom, não é apenas o governo que não está se financiando. O que acontece é o seguinte, é que todo o dinheiro que gira na economia, ele gira porque tem um título associado a ele. O lastro do dinheiro que você usa hoje, por incrível que pareça, não é ouro, não é prata, é um título público, ou seja, uma dívida pública, que, aliás, é você que paga, nós pagamos. E se você tira dinheiro de circulação, porque um título foi pago, você precisa colocar um título novo ali para que o dinheiro continue a circular. Ora, se você quer girar a sua dívida e você coloca um título em leilão, põe uma taxa de juros e o mercado não aceita, você começa a ter problema de liquidez no mercado. Então, toda a minha preocupação, quando eu falo para você, preste atenção, compreenda o sistema financeiro, principalmente o sistema financeiro internacional, é porque hoje ele está sofrendo de fissuras e que, se em algum momento os bancos centrais não conseguirem resolver isso, será um caos. E esse caos ele é
piorado com as questões geopolíticas. Então é importante você entender o seguinte, que um banco central, ele não coloca dinheiro na economia porque ele quer, ou seja, ele não consegue impor. Eu vejo muitas vezes pessoas usando a expressão: o Banco Central está imprimindo moeda. Bom, seria bom se o Banco Central só imprimisse a moeda, mas ele não imprime, ele empresta do futuro. Emprestar do futuro significa que ele vai cobrar isso que ele está imprimindo de você com juros lá na frente, principalmente por meio do seu imposto de renda, seu e do seu filho, das gerações futuras. O pessoal fala tanto das gerações futuras, mas na verdade nós estamos deixando dívidas imensas para essas gerações. Então, a sua preocupação, às vezes, está focando a questão errada. Nós temos que nos preocupar em não deixar tantas dívidas para gerações futuras. Mas é isso que está acontecendo. Bom, não quis acabei falando um pouco mais do que eu devia aqui. Mas é o seguinte, essas dívidas, esse dinheiro que o Banco Central emite, ele emite baseado em fatos, baseado em demandas do próprio governo. E uma das coisas que mais demanda dinheiro são as questões geopolíticas. Até o evento da pandemia, as guerras eram os eventos que mais demandavam dinheiro. É só você ver o quanto de dinheiro que os Estados Unidos está mandando para a Ucrânia. Ontem ainda eles mandaram mais quase $1 bilhão para o governo do Zelensky. Então, a guerra é um empreendimento que faz os governos demandarem muito dinheiro e isso irriga o mercado, o mercado fica mais líquido. Então, assim, quando você vê essas questões geopolíticas acontecendo, então, tanto o fato de que caiu agora o ditador da Síria, o Bashar al-Assad, caiu, Israel está bombardeando toda aquela parte da Síria, a Rússia está avançando em cima da Ucrânia, todas essas questões, elas fazem com que o mundo precise de mais dinheiro para armamentos, para fomentar a guerra, e isso faz com que o mercado fique mais líquido. Essas questões geopolíticas você também tem que se preocupar. Por quê? Quando você vê a articulação do sistema financeiro internacional, do problema deles, sendo resolvido por questões geopolíticas, você vê que a gente está num momento extremamente turbulento. Se eu falei agora há pouco que existem executivos que não estão querendo mudar de país, por outro lado, eu vejo pessoas jovens querendo mudar de país e indo morar em países como Inglaterra, Estados Unidos, sem se preocupar com essa crise geopolítica que está cada vez mais acontecendo. E só para você ter uma ideia, por exemplo, eu tenho amigos que foram morar na Inglaterra, e, no entanto, o comandante do exército inglês, no ano passado, ele alertou seus soldados para se despedirem das suas famílias, porque eles seriam mandados em solo europeu, no caso, ele se referia ao continente, e provavelmente eles entrariam em guerra com a Rússia em algum momento de agora até 2030. Então, assim, imagine, você tá migrando para um país que pode entrar em guerra com a Rússia. Então, assim, essas questões, eu sei que elas se movimentam de forma muito devagar, e isso gera uma certa monotonia. Quer dizer, a gente está lá olhando como é que está acontecendo o sistema financeiro e a taxa de juros do título de 10 anos e a geopolítica se movimentando, mas muito distante do Brasil. Mas saiba que isso, em algum momento, pode afetar dramaticamente a sua carreira. Então, daí a importância de você acompanhar, e é por isso que eu chamo a sua atenção para esses temas. Então, assim, o que eu queria passar para você aqui é justamente a importância desses temas relacionados à sua carreira e que foram temas muito pedidos em processo de coach executivo ao longo desse ano. Então, aprimorar a sua comunicação, ter uma escuta ativa, compreender e saber lidar de maneira positiva com o estresse, com pessoas que jogam fora da regra e também com pessoas perversas é fundamental, tudo isso é fundamental para a sua carreira. E é claro que, se você está preocupado com ela, como eu disse que as pessoas estão, essa é uma demanda que acontece muito, você precisa se interessar muito sobre o que vai pelo sistema financeiro internacional e pela geopolítica, porque isso aumenta seu horizonte de consciência. E você vai tomar decisões muito mais apropriadas, não apenas para esse ano, mas para os próximos anos da sua carreira. E eu espero que você seja muito bem-sucedido com essas informações e nas suas decisões. Como eu disse, hoje eu quis fazer um podcast um pouco diferente, eu quero me aprofundar um pouco mais em algumas questões, mas eu vou fazer isso agora na Conversa Controversa. Link aqui embaixo para você se inscrever, participar do nosso canal pago e se olhar ainda com mais atenção alguns detalhes do que está acontecendo. Esse foi o nosso episódio número 85 do podcast do canal O Executivo. Espero que tenha sido muito útil a você e, é claro, espero que comente, curta e compartilhe. E que esteja conosco na próxima semana, às 19h30, em mais um episódio aqui do nosso canal. Um grande abraço a todos e vamos em frente!